Olá! É fato que muitas igrejas têm cobrado aí o dízimo de seus fiéis, mas será que realmente o dízimo é bíblico para os não-judeus? Você já se fez essa pergunta? E se não for? Então, nesse vídeo, nós vamos aí falar um pouquinho aí sobre isso e apresentar para vocês aí 6 fatos sobre o dízimo que as igrejas não contam para você. Meu nome é Wellington e vou ficar com vocês aqui no canal Fé e Consciência. Mas antes de a gente tratar do assunto, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa seu joinha para ajudar o canal e lembre-se de ativar o sininho aí para o YouTube notificar você aí de mais vídeos como esse aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então bora ir direto ao assunto, falar um pouquinho sobre os 6 fatos que as igrejas não contam para vocês. Bem, o primeiro fato que nós vamos falar é sobre a origem do dízimo na Bíblia, né? Para que serve o dízimo? E eu vou deixar para vocês, tá? Algumas leituras que eu vou mostrar aí na tela para vocês, que encontra-se em Deuteronômio, Levítico, Neemias, Números, Crônicas, tá? São alguns livros que vocês vão encontrar aí, basicamente, algumas citações onde aparece o dízimo e vai ser muito útil para o estudo de vocês, tá bom? Então são leituras que eu recomendo fortemente para vocês entenderem bem, né, o porquê do dízimo. Mas eu vou tentar resumir, para o vídeo não ficar muito grande, né, os principais fatos, tá bom? Que as igrejas escondem, e é nisso que elas se baseiam, né? Em que as pessoas não leem a Bíblia. Bora lá. O fato número 1 está associado, né, lá no início da cultura, né, judaica, quando Moisés levou o povo para o Egito. E nesse caso, né, Deus disse a Moisés que ele deveria, né, em algum momento ali da história, construir uma tenda, né, onde essa tenda ela iria ser cuidada por uma das 12 tribos de Judá. Então Deus separou aquele povo lá nas 12 tribos, que aí contando um pouco da história, depois eu deixo algum vídeo relacionado a esse assunto, mas as tribos de Israel tinham 12 filhos de Israel, então foram pensadas 12 tribos, e uma dessas tribos foi escolhida como sagrada para cuidar da tenda de Deus, para cuidar das coisas de Deus, né? Sendo essa tribo aí originária aí de Levi, então chamada aí a tribo de Levi. Então os familiares, os descendentes de Levi, eles foram escolhidos para serem, né, os sacerdotes de Deus, aqueles que iam fazer as tarefas voltadas para a tenda e posteriormente para o templo de Deus, né? E aí seriam basicamente os sacerdotes, tá certo? Então, na verdade, quando os Levi foram escolhidos, e Deus tinha dado uma promessa para aquele povo, né, para os judeus, que ia dar uma terra próspera, né, que conta muito a Bíblia que ia jorrar leite, né, ou seja, era uma terra de fartura, né, onde ia ser boa para plantar, para criar os animais. Esses Levi, o que aconteceu? Eles não iam ter parte dessa terra. E por esse motivo, como eles iam cuidar apenas das coisas sagradas, eles não iam poder trabalhar nas atividades comuns aos judeus, que era o plantio, cuidar do gado, da ovelha. Então esse povo, como eles iam ficar dedicados exclusivamente às coisas de Deus, Deus separou esse povo, então Deus instituiu o dízimo para que esse povo, né, essa tribo, eles não passassem necessidade, né? Então, enquanto as outras tribos iam cuidar das outras tarefas, essa tribo iria cuidar das coisas sagradas. A gente precisa ter em mente que essas tribos, elas viviam juntas, tá certo? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, e esse povo viveu no deserto por muitos anos, né? Cerca aí de 40 anos, conta a história. Então, esse povo viveu junto. Então, existiam, né,
existia a tenda em algum momento que Deus mandou fazer e a tribo de Levi que ficou responsável. Então, ela era dedicada completamente às coisas divinas. E como eles não iriam receber herança da terra que Deus prometeu, então a herança eterna da tribo de Levi seria o dízimo, tá bom? Então, esse é o primeiro fato, né? O dízimo ele foi criado para sustentar, em princípio, a tribo de Levi, tá bom? E dentro disso, os próprios sacerdotes, ao receber, né, esse dízimo, também tinham que dizimar em cima do que recebiam. Então é importante destacar isso, tá bom? Mas eu separei aqui uma passagem bem interessante para vocês, que vai ficar claro isso. Veja só, lá em Números, capítulo 18, a partir do versículo 21, diz o seguinte: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executo, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Então aqui está claro, olha lá, o que está dizendo, que Deus mandou construir a tenda, e quem iria cuidar da tenda eram os Levi, os filhos de Levi, que iam cuidar da tenda. E o povo comum, que acabavam lá, né, das outras tribos, que acabavam cometendo pecados, enfim, eles não poderiam, né, se chegar à tenda. Essa era a função dos levitas, né? Então, eles é que iam, né, pagar aí pelos pecados dos demais. Então isso vai lembrar alguma coisa para vocês, né? Que lá na frente vai fazer sentido o porquê que Jesus foi enviado como cordeiro. Jesus foi que recebeu os nossos pecados. É aí que está a ligação, tá vendo? Olha. Então esses sacerdotes, né, os da tribo de Levi, é eles que estavam fazendo o papel dessas ovelhas, né, no lugar dos demais. Então por isso que eles foram escolhidos como um povo santo entre o povo santo, ou seja, esses aí é que deveriam então ser sustentados, vamos dizer assim, né, com esses dízimos, porque é esses que podiam entrar na tenda, esses que podiam cuidar das coisas da tenda, porque as coisas da tenda eram sagradas, né? Lembrando que essa tenda da congregação foi a que foi realmente criada por Deus, tá bom? Fora essa, e o templo lá, né, Salomão, que foi indicado por Deus, não há na história, na Bíblia, outra indicação que Deus mandou alguém construir algum templo, tá bom? Então aqui já se mostra, no primeiro momento, onde é que aparece a questão do dízimo. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo. Perpétuo significa dizer que é para sempre. Então, não é daqui a 100 anos, até 400 anos, 1000 anos, é para sempre, é um estatuto perpétuo. Então Deus não mente, né? Então Deus separou a tribo de Levi para essa finalidade, né? Isso significa que até os dias de hoje, para os judeus, né, quem são os responsáveis pelas coisas divinas são os filhos de Levi, né? Então a eles que se cabe, né, entregar o dízimo, né, segundo a cultura judaica, tá bom? E continuando lá, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, ou seja, os levitas não têm herança, ou seja, eles não fazem parte, eles não receberam terras, eles não receberam, né, gados, as coisas, né, como os demais na terra prometida por Deus. Então, como eles não tiveram herança, a herança deles é o dízimo, de maneira perpétua. Então, porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Então, né, eu acho que está bem claro aí, né, o que Deus está falando, para quem se destina o dízimo. Tá bom? E nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar passagem, né, se referindo ao dízimo para uma outra pessoa, a não ser os levitas.
tá bom? Porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terá. Né? Então, para concluir essa primeira questão, os levitas não tiveram outro tipo de herança a não ser o dízimo. Tá bom? Então, o dízimo foi criado como herança para os levitas. Essa primeira função do dízimo. Então, fica a primeira pergunta para vocês aí, deixa os comentários, né? O seu pastor, né? Ou o padre da igreja que você congrega aí, ele é levita? Você é judeu, né? Então pense bem, né? Para quem que você está destinando algo que a Bíblia está falando que não é nosso, né? Isso aqui é para ser dado para os levitas. Mas vamos para o fato número 2, tá bom? O dízimo, ele não era dado em dinheiro. Então essa questão é muito importante, muito pelo contrário, né? O dízimo era dado em produtos agrícolas, em ovelhas, em gado, naquilo que era produzido, né, pelos judeus e não pelo dinheiro. Não por dinheiro. Isso é uma coisa importante que nós vamos discutir mais à frente, porque às vezes muitos pastores usam essas passagens para dizer que mas naquela época não tinha dinheiro. E nós vamos ver mais à frente que não é verdade. Mas a primeira coisa é estar claro que não era dinheiro. E isso vai ficar claro para vocês. Eu vou deixar algumas leituras, como Deuteronômio, de 14 a 22, que nós vamos fazer agora. Em Levítico, que eu vou também colocar, e também em Neemias, capítulo 13, versículo 12. Mas em Deuteronômio, olha lá o que diz, no capítulo 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Em Levítico, capítulo 27, versículo 30, vamos do 30 ao 34, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passa debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Ok? Então fica claro aí que o dízimo não era dinheiro. Vamos para o fato número 3. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Nós vamos ler isso aí em Deuteronômio. Olha lá. Esses mandamentos do dízimo, o que acontece? Deus deu esse mandamento aos filhos de Israel. Moisés deixa claro, né, no final aí da leitura desse capítulo, que esse mandamento do dízimo, porque aí na verdade, né, não são só apenas 10 mandamentos, como a gente estuda. Na cultura judaica são mais de 600 mandamentos, né, que a gente converte geralmente para esses 10, mas na verdade existe todo um estatuto. Mas olha o que está dito aí nessa frase. Ó. Esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Então, o nosso fato número 3 é que o mandamento do dízimo ele é para o povo judeu, ele é para os israelitas, não é para nós, tá bom? Tem que ficar claro isso para você. Vamos para o fato número 4, que nós vamos ler lá em Deuteronômio também, capítulo 14, do versículo 27 ao 29. Olha lá, ó. Os alimentos e animais devolvidos como dízimos também serviam para sustentar viúvas, órfãos e estrangeiros. Veja só como é que diz a palavra. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas.
Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então fica claro para a gente aqui, né, que toda essa colheita, ela poderia ser comida aí pelo estrangeiro, pela órfã, pelas aquelas pessoas que não tinham condição, né? Eu acho que está bem claro isso, né? Então, aquilo que produzimos é para ser partilhado, porque isso agrada ao Senhor, né? Existem pessoas que não têm as mesmas condições que a gente. Então, o dízimo, ele se refere também a dividir com o próximo, né? Com aqueles que têm necessidade. Por isso que Deus deixa claro que no tempo aí da colheita e da divisão, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros teriam parte no dízimo. Então perceba que Deus, né, em seu infinito amor e lá na sua posição, Ele não come os nossos alimentos. Deus não se alimenta dos nossos alimentos, né? Então, o dízimo ele tem uma função muito essencial dentro da cultura judaica para ajudar os levitas e os necessitados, tá bom? Mas vamos então para o fato número 5, tá bom? Os dízimos, eles poderiam ser comidos em ocasiões festivas, né? Ou em cultos a Deus, né? Dentro aí de todo Israel e em Jerusalém. Isso aí é muito importante. Eu vou falar o fato número 6 e vou ler uma passagem que engloba os dois casos, tá bom? O fato número 5, então, é a questão que o dízimo poderia ser comido aí de diferentes maneiras pelos próprios dizimistas, que fique claro isso, tá bom? Pela pessoa que teria que dar o dízimo e não necessariamente o levita, olha só, tá bom? E o fato número 6 é que o dízimo também poderia ser usado para se alegrar, quando não fosse possível levar o dízimo até o local que o Senhor havia destinado ao povo. Ou seja, houve um momento da história, e eu vou deixar um card aí no futuro, vou preparar um vídeo sobre isso, não um estudo bíblico mais aprofundado, vou até deixar aí no card uma playlist do estudo bíblico, em que a gente vai estudar essas passagens todas aí passo a passo, tá bom? Mas o que acontecia, né? Quando o povo estava no deserto, esse povo estava tudo próximo. Então, o dízimo foi criado naquela circunstância, como a gente está discutindo, para que os levitas que cuidavam da tenda ali da congregação, eles pudessem ter o alimento. E aí tem todo um ritual, tal, para a questão das ofertas também. Então, o dízimo estava ali, o povo estava próximo, mas Deus não prometeu uma terra, e o povo, né, os israelitas, em algum momento não iam para uma nova morada. Então acontece que depois, quando esse povo chegasse na nova terra, naturalmente eles iam se espalhar pelo mundo. E Deus estava dizendo o local onde é que eles tinham que entregar o dízimo, né? Provavelmente onde estava um levita, né? Com tendo acesso ali todas as questões divinas da tenda e dos objetos sagrados. Então, acontece que quando o povo chegou na terra prometida e começou, né, a se espalhar por toda a terra, os judeus, como vocês podem perceber, hoje nós temos judeus aí na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos lugares do mundo. Então, como é que esse povo, após se espalhar, vão entregar o dízimo aos levitas, se por algum motivo eles estão longe, né, da tribo? E é isso que está sendo dito, tá? No parágrafo à frente, veja só o que diz em Deuteronômio. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Primeira parte. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia está nos ensinando para que a gente desperte, tá bom? Aqui está claro que nós dissemos no início do vídeo, que o dízimo não é dinheiro. Perceba
que já existia dinheiro. Então, se você está longe do local em que Deus já tinha falado para aquele povo que seria o local sagrado para entregar o dízimo, o que ele está falando para ali? Para você vender, né, os bens que você tinha, né, o carneiro, o gado, o grão, o trigo, você vai vender e vai pegar esse dinheiro e vai até o lugar que escolher o Senhor. Tá claro? Tem uma outra passagem, não vou tentar me alongar muito no vídeo, né, que fala para a gente recomprar as coisas, né, ao chegar no local do dízimo. Mas aqui é uma passagem bem interessante, que vai mostrar para a gente o nosso fato número 6. Olha lá, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Olha que coisa interessante, tá vendo? Então, aqui nessa passagem que eu escolhi para colocar nesse vídeo, está claro que quando não é possível levar até um levita, ou até o local onde Deus mandou, né, levar o dízimo, você poderá ir a algum local que Deus indicou, né, para aquele povo, como é que deveria ser, tinha todo um ritual, e aí ele poderia comprar, né, os alimentos, bebidas, tá bom? E se alegrar com a família. Contudo, ele deixa claro na seguida que não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, fica claro que o dízimo poderia ser comido pelo próprio dizimista. Tá bom? Então, perceba que em nenhum momento na Bíblia é destacado, né, que a gente deve dar dízimo a pastores e a padres, tá certo? Mas o que acontece? Muitos pastores usam uma frase, né, que tem lá em Mateus, onde Jesus fala, né, que as pessoas deveriam cuidar da justiça, mas não deixar de dar o dízimo, tá bom? E aí é que está a enganação, infelizmente, porque Jesus, ele era judeu, e sendo judeu, enquanto da sua vida, ele veio e cumpriu as leis judaicas. Então, ele estava se referindo aos fariseus, que eles, enquanto, né, entendedores da lei, eles tinham que praticar a lei, ou seja, eles tinham que ser justos e tinham que dar o dízimo como mandava a lei. Ele, quanto judeu. E como vimos, a lei, essa lei, foi feita para os israelitas. Jesus não estava se referindo às pessoas darem dízimo a outras pessoas, né? Jesus não instituiu pastor, nem padre, nem nada disso, né? Mas isso é uma discussão para um outro vídeo, tá bom? Que eu vou deixar aí no card para vocês, quanto à questão da existência ou não de pastor, e também quanto à questão se podemos beber ou não, porque olha lá o que está escrito aí, né? Poderia ser trocado por vinho ou por bebida forte. Então, são temas polêmicos dentro do cristianismo atual, mas que a Bíblia traz tranquilamente esses assuntos para a gente. Mas eu quero que fique claro para vocês, meus amados, né, que o dízimo, ele não é bíblico para os não-judeus, ele é bíblico para os judeus. Tá? Então eu quero que essa palavra conforte aí seu coração. Espero que você possa estudar a palavra e tomar a sua decisão, se é correto ou não, né, você pagar o dízimo. Mas que fique claro que a origem do dízimo era para os levitas. Então, se você não é judeu, se as pessoas da sua igreja também não são judeus, não são da tribo de Levi, não faz o menor sentido você pagar o dízimo para elas, tá bom? Mas eu deixo uma palavra para você, né? Se no seu coração você se sente, né, na obrigação de fazer algo porque você acredita, né, que Deus tem te dado as coisas e essa
é a maneira de você retribuir, tirando parte do que você ganha e dizimando, tá bom? Então faça aquilo que diz o discípulo, né? Tiago, né? Que a verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas, né? Nas suas necessidades. Então, meu amigo, a resposta é a caridade, né? E eu acredito fielmente nisso, né? Se você puder tirar a parte do que você ganha, divida com o próximo, porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus, em nenhum momento da sua caminhada aqui pela terra, ele cobrou dízimo dos seus discípulos, das pessoas que o seguiam. Muito menos os discípulos de Jesus. Nem nem Paulo, em suas caminhadas, ele cobrou dízimo. Tá bom? Eu vou deixar isso como uma discussão futura, da onde surgiu o dízimo no cristianismo atual, mas ele vem lá do século VI, tá bom? Quando aí surgiu realmente, literalmente, a Igreja Católica, tá bom? Mas essa aí é uma discussão para um outro vídeo. Mas nesse momento fique claro que pelo menos até o século VI não havia história de dízimo após Jesus, tá? Porque Jesus ele não ensinou ninguém a cobrar dízimo e sim repartir o pão. Jesus ensinou que nós pegássemos o que tínhamos e repartíssemos com aqueles que tinham necessidade, com os pobres, né? Foi isso que Jesus ensinou. Não se fala de dízimo na Bíblia em lugar nenhum. Tá bom, meus amados? Desejo a todos a paz do Senhor e aí uma boa semana. Abraço.